biomíticos ancestrais, né? São os lugares em que a gente tenta se reconstruir existencialmente. E dentre essas coisas, um nome. A Marimbani também é um orocó, da professora Dona Richards, né? É um orocó. Marimba Ani é um orocó da professora Dona Richards. Então, essa coisa da gente ter um nome ocidental e ter um nome africano, para a gente é muito mais do que um nome, né? Dentro dessa ritualística, o nosso nome também é o nosso projeto mítico, existencial e social, né, para a nossa comunidade e para o nosso trabalho ancestral, né? E a Marimbani, ela vai trazer essa perspectiva. Quando eu falo para vocês que estudar Marimbani é também se despir do ocidentalismo, da lógica eurocêntrica, né, promovida especialmente pelo iluminismo e pelo renascimento europeu, né? A Marimbani fala que nós estamos num processo de renascimento africano, e eu acho que isso é a olhos vistos, né? Algo que a gente consegue perceber. É um renascimento africano, né? Nós tivemos um renascimento europeu, mas o nosso renascimento, enquanto povo vítima desse Maafa, ainda não aconteceu, né? Então, quando a gente promove uma ciência baseada. Acho que travou. Somente na A gente parou de te ouvir, pô. Travou aqui, hein? Travou. Iluminista, né? É uma ciência que isso vem antes de fazer é só mencionar para dizer. Agora sim, é porque trava, daí quando volta tudo bem rápido, sabe? Tipo, o que a gente perdeu. Ah, tá. Volta um Pode pouco voltar um pouquinho, ué? Volta um Volto. pouquinho na tua fala, Luto. Tá, vamos tentar voltar um pouquinho então. Vocês estão ouvindo agora, né? Sim. Certo. Então, olha só. Quando a Marimbani faz um estudo, uma polêmica que é uma polêmica intencionalmente agressiva, ela vai nos dizer, inclusive ali no início, ela vai nos dizer que esse estudo não tende a ser objetivo, porque a objetividade pouco tem para nos oferecer, e a própria história europeia não é uma história objetiva. Por mais que a Europa promova a razão e promova a objetividade, todos nós que estudamos história europeia, línguas europeias, sabemos o quão confusa é essa história, na verdade. Sabemos o quão confuso é criar uma linha do tempo, criar uma trajetória, né, fora dessa narrativa puramente europeia. Então, Marimbani vai fazer esse papel de antropóloga, de olhar como objeto de estudo a branquitude. E ela vai chamar a branquitude de Urugu. Ela vai chamar a branquitude de Iurugu. O que é que significa Iurugu? Então, a gente vai ter, logo no início ali, ela conta o conto da criação. Ela fala sobre o conto da criação. O Iurugu é uma palavra inspirada nesse conto da criação do povo Dogon de Mali, né? E que está ali nas notas do autor. Então, se vocês puderem acompanhar, quem tiver com o link aí, a gente vai ter ali em notas do autor, a gente pode dar uma lida rápida, né, nesse conto. Posso ler aqui, vocês me acompanham? Quem tiver aí com o link, a gente pode ler? Sim, pode ler? Pode ler. Gente, eu vou estar copiando o link e colocando ali nas notas compartilhadas, tá? Joia, obrigado, Nicole, a do pé. Então vamos lá. Ela fala, de acordo com o povo Dogon do Mali, na África Ocidental, Ama, o Criador, ordenou que todos os seres criados deviam ser manifestações viventes do princípio universal, fundamental da complementaridade ou gemelaridade. Esse princípio manifesta a si mesmo como a totalidade que é criada quando os pares femininos e masculinos se juntam em todas as coisas. Tal pareamento estabelece equilíbrio, cooperação, balanço e harmonia.
Ama, portanto, equipou cada ser com almas gêmeas, ambos feminino e masculino, ambos no nascimento. Mas, em uma dessas placentas primordiais, a alma masculina não esperou pelo período completo de gestação para nascer. Este ser masculino foi conhecido como Iurugu, Ogo, quem arrogantemente desejou competir com Ama e criar um mundo melhor do que aquele que Ama havia criado. Com sua placenta fragmentada, ele criou a Terra, mas ela só podia ser imperfeita, uma vez que ele estava incompleto, ou seja, nascido prematuramente, sem sua alma gêmea fêmea. Percebendo que ele estava falho, portanto deficiente, Iurugu voltou a Ama em busca do seu ser feminino complementar. Mas Ama tinha jogado sua alma feminina fora. Iurugu, para sempre incompleto, foi condenado a perpetuamente procurar a plenitude que nunca poderia ser sua. A terra que ele havia contaminado no ato de autocriação era agora habitada por seres de alma individual, impuros e incompletos como ele. Os descendentes de Iurugu, todos eternamente deficientes, originaram-se de um ato incestuoso, uma vez que ele tinha procriado com a sua própria placenta a representação de sua mãe. Parece simples para a gente, mas é complexo, né? A gente pensar, primeiro queria só, eu quero ouvir o que é que vocês acham desse conto, mas antes disso eu queria só dizer que Marimbani vai comparar a branquitude, por exemplo, a esse ser masculino. Isso é um ponto, quem quiser tomar nota, gente, quem puder tomar nota, eu acho que tudo isso são pontos para a gente pensar, né? Esse ser incompleto, esse ser fragmentado, que ela compara, né, a branquitude e a masculinidade com esses seres incompletos. É como se fosse a mesma coisa. Vamos pensar sobre isso mais para frente, que masculinidade e branquitude podem ser a mesma coisa, né? Podem falar sobre a mesma coisa. Então, ela fala sobre esse ser fragmentado. Uma outra coisa interessante aqui, que ela fala do princípio da complementaridade, né, a partir desse conto de criação, né? Ela fala sobre o princípio da complementaridade ou gemelaridade. Quem já teve a oportunidade de estudar o Cheikh Anta Diop, vê que ele fala sobre os berços civilizacionais. E ele diz que o berço civilizacional, quem puder tomar nota, gente, tomem nota, tá? E perguntem se qualquer coisa estiver confusa, se estiver difícil. O Cheikh Anta Diop, ele vai falar sobre os berços civilizacionais, civilizatórios, né? E ele vai falar que o berço civilizacional europeu, ele é da xenofobia, né? Ou seja, é daquilo que tem aversão e ódio a tudo que é diferente dele, tudo que ele determina como outro, certo? E o berço civilizatório em África, ele vai dizer que é o berço civilizatório da xenofilia, ou seja, daquilo que compreende que a diferença é fundamental para a manutenção de todas as coisas, para que as coisas funcionem, para que as coisas continuem em movimento, tal como é na natureza. Então, esse princípio da complementaridade tem muito a ver com essa coisa da xenofilia, de compreender que aquilo que é diferente de mim serve para me complementar, Compreende? Agoiá. Eu vou, então, complementar essa frase com um pensamento do Renato Nogueira, filósofo brasileiro, que ele traz sobre a biofilia, que é justamente esse respeito pela vida. E a branquitude e o masculino podem se traduzir ao não respeito à natureza, ao não respeito à própria terra, que tem esse vínculo de ser a mãe, né? De ser... Isso. De dar a vida, a matrigestão, de sair né? A matrigestão de sair da terra, né? De nos dar o alimento e também depois nos próprio consumir, sabe? Que a gente vai voltar para a terra porque foi de lá que a gente veio.
e é dali que a gente se alimenta. Exatamente. E assim ele traz essa ideia de respeitar a vida, e é a biofilia, que é um pouco essa tradução da xenofilia, né? Exatamente, exatamente. Mas alguém quer fazer algum complemento sobre esse princípio da criação? Exatamente, eu Batunde. Eu só Exatamente. fiquei em dúvida sobre o que aconteceu com a alma gêmea fêmea, né? Que ela foi jogada fora pela ama. Uhum. Mas aí eu não sei se é pertinente. Vamos lá. Então, esse conto sobre a criação, ele naturalmente não é um conto. É isso que eu estou falando desde o início. A gente tem que se despir da lógica ocidental para estudar a partir de uma perspectiva africano-centrada. Porque quando a gente está vestido da lógica da razão ocidental, branca europeia, a gente vai querer tratar esse conto primeiro como um fato histórico, né? E não como uma narrativa filosófica, por exemplo. A gente vai querer tratar ele como um fato histórico. Então, nesse momento, a gente não precisa tratar esse conto, essa narrativa, como um fato histórico. Porque isso que a Marimbani chama de ser fragmentado, Hugo, diz respeito justamente a isso, a gente não compreender os outros aspectos da existência, entende? Os outros aspectos da existência dizem respeito a não somente a razão e a materialidade, mas também a espiritualidade, o aspecto energético de todas as coisas, ao aspecto vital, fundamental que existe em todas as coisas, né? As questões ligadas às emoções, né? As questões ligadas às afetividades. Então, tudo isso está incutido aqui nesse estudo, né? Então, a gente não olha para esse estudo somente a partir de uma perspectiva racional. A gente olha para esse estudo a partir de todas as sensações. A Euronque vai dizer que nós temos cosmosensações de mundo. Diferente da branquitude que tem visão de mundo, nós temos cosmosensações de mundo. Então, eu particularmente, quando leio esse conto, eu leio também sobre o conto da história do colonialismo, certo? Eu não sei se alguém também entende dessa forma, mas eu leio sobre também a forma como o colonialismo é gerado, gestado, a partir da diferença, da fragmentação, né, da incompletude, da contaminação da terra, né? Eu entendo dessa alma individual desses seres porque o colonialismo ele também gera seres, e esses seres que são nós seres gerados do colonialismo somos seres de almas individuais, impuros e incompletos também. Somos descendentes de Urugu também, né? Então é importante a gente reconhecer isso em primeiro plano. Quando a gente pensa sobre esse conto, a gente vai acionando aos poucos, por isso que ele é importante desde o início, como uma nota inicial desse trabalho, ele vai acionando as cosmosensações das quais nós estamos fragmentadas, né? Então, pensar, por exemplo, o que aconteceu com a alma feminina. A alma feminina foi esquecida. E quando ele fala em feminino, quando ela conta aí sobre feminino, sobre esse aspecto feminino, e quem sabe de estudos sobre a África ser um berço civilizacional também matrigestor, ou seja, como o João falou, né, ali do valor da vida, da biofilia que o Renato Nogueira fala, isso também tem a ver com ser um lugar, não é o feminino, o útero, né? Essa coisa da África ser uterocêntrica, isso vocês vão ouvir muito, quem está começando com os estudos africanos vai ouvir muito falar que a África é uterocêntrica. Quando a gente fala em útero, nós não estamos falando do sexo feminino somente. Nós não estamos falando somente das pessoas que têm vagina e que nasceram no sexo feminino. Nós estamos falando sobre uma matrigestão, sobre a possibilidade de gestar e gerar potências, de gestar e gerar coisas, e gerar vidas, e gerar princípios e valores, né? Então, não necessariamente você precisa ser uma pessoa que tem vagina, que tem útero, para ser uma pessoa matrigestora.
Isso a gente observa, por exemplo, dentro dos terreiros de candomblé, né? A gente tem o uso de, quem é do candomblé sabe que a gente tem o uso de uma indumentária que se chama pano da costa, que é uma indumentária que somente as pessoas que têm útero a princípio usam, mas que homens, pessoas biologicamente nasceram ali ditas como sexo masculino, né? Essas pessoas, elas quando entram num determinado nível, né, em que elas viram uma autoridade ancestral civilizatória, que elas vão cuidar daquela comunidade, que elas vão gestar aquela comunidade, que elas vão gerar potências daquela comunidade, elas também, essas pessoas também usam o pano da costa. Então, ou seja, quando a gente pensa no princípio, nessa coisa do feminino, é importante que a gente desfragmente o feminino que o Ocidente nos ensinou a enxergar como feminino. Entende? Esse feminino que o Ocidente nos ensina e que nos naturaliza como sendo o feminino, gênero feminino, mulheres, etc., e gênero masculino. Isso aí a gente vai desfragmentar essa compreensão, porque a compreensão africano-centrada vai nos falar do princípio da complementaridade e da matrigestão. Né? Então, quem pode gestar potências, quem pode gerar potências, também faz parte desse processo uterocêntrico. Compreendem isso, gente? Sim. Sim. Seria algo também oposto a... Porque vem do colonialismo e depois capitalismo também. Então seria algo contra o capitalismo, no caso. Uhum. É o Vitor que falou, né? Isso. Vitor, Isso, é. Vitor, a gente vai aprender aqui ao longo das nossas conversas, dos nossos estudos, que o colonialismo e o capitalismo são exatamente a mesma coisa, certo? Por exemplo, o neocolonialismo, isso que a gente chama de neocolonialismo, que o Joseph Kizé, um historiador de Burkina Faso, vai chamar de neocolonialismo, também diz respeito ao capitalismo, certo? É sobre a mesma coisa. Inclusive, a gente sabe historicamente que o que funda o capitalismo é a escravidão do povo negro africano, é o arrastão e o apagão ideológico, o sequestro, né? Então, isso funda o capitalismo. Então, o capitalismo, ele nada mais é do que um produto e uma continuação do colonialismo, do que a gente vai chamar de neocolonialismo, de neoimperialismo, né? Compreende isso? Então, vamos seguir aqui. Alguma dúvida sobre isso, gente? Sobre o Urugu? Mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, perguntem. Não tenho medo de perguntar, não tenho vergonha de perguntar, certo? Eu coloquei ali no plano um encantamento. Vocês viram? O encantamento que a Marimbani. Poema. Isso. A Marimbani é um encantamento, né? A Marimbani, ela começa o livro dessa forma interessante de fazer esse encantamento que é ensinado a ela por Armá e Cambon, né? Isso aqui não é simplesmente um poema, porque tudo que a gente faz em termos de afroperspectiva, como diz o Renato Nogueira que o irmão Obatunde trouxe, mas a gente traz também essa perspectiva energética, né, de trazer coisas ancestrais para a potência da nossa fala, do nosso gesto de estudo. Não é simplesmente um estudo, e eu vou repetir isso 1000 vezes, tá, gente, durante todo o processo. Não é simplesmente um estudo racional, né, fragmentado na lógica. A gente precisa trazer aspectos também ancestrais, que dizem respeito à gestão de energia, né? Então a gente precisa gerar energia para abrir as mentes, para compreender esse paradigma, né? Quando a gente é fragmentado é muito difícil abrir a mente para esse paradigma, né? Então, por isso que a gente fala ali O áudio parou aqui. Travou um pouquinho. Também não consigo ouvir mais nada.
o John Clark vai falar que ela está abrindo uma caixa de Pandora, né? Ela está nos dando uma porta para pensar o mundo a partir de outra perspectiva. Então, a gente vem de que foi. Tá travando um pouquinho. Oi. Podia ver um pouquinho na tua fala. Certo. Estão me ouvindo agora? Sim, voltou. Certo. Então, para a gente que vem de perspectiva de terreiro, e aí eu tenho que lembrar que quando eu falo em terreiro, eu não estou falando em religião, tá? A gente vai estudar na segunda parte de Marimba sobre religião, mas religião a gente compreende a religião como uma ferramenta colonialista de poder e de controle universal. Os povos ancestrais, eles não tinham religião, eles tinham as dinâmicas ancestrais de viver, de perceber o mundo e de fazer as suas práticas não fragmentadas, né? Essa relação com o sagrado é uma relação que faz parte da existência das comunidades e de cada pessoa, né? Então, não é uma perspectiva religiosa, certo? Então, quando a gente fala sobre terreiro, quem vem de terreiro já entende que o conhecimento precisa passar pelo nosso corpo, correto? Quem faz parte de terreiro entende que para a gente entender coisas, aprender coisas, esse conhecimento precisa passar pelo nosso corpo, né? Então a leitura somente, ela nos fragmenta também, porque a leitura, ela vai me dar somente uma visão racional desse aspecto, né? Do aspecto do conhecimento. E quando eu compreendo o conhecimento através do meu corpo, quando ele passa pelo meu corpo, quando ele passa pelo meu sentimento, pelo meu afeto, pelas minhas emoções, pelas minhas memórias, pela minha memória individual e coletiva que estão interligadas, né? Esse aspecto, esse conhecimento, ele vai nos preencher de outra forma. Então, quando Marimbani começa com esse encantamento, ela está chamando a essência, né, energética, ancestral desse conhecimento, tá? Então, a gente tem aqui alguns termos que ela usa, como Egum, Ifá, né? Ifá é uma tecnologia ancestral de consulta ao Ori, né? O Egum tem a ver com os nossos ancestrais que nós carregamos, que está com a gente o tempo todo, são os Eguns, porque nós não somos somente nós enquanto indivíduo, né? Eu não sou eu sou nós, né? Eu não sou eu sou nós. Isso é uma grande diferença de paradigma, gente. A parte da individualidade, a parte da individualidade fragmentada que o Ocidente nos ensina a ser, eu me preocupar somente comigo, com a minha existência, não é uma realidade a partir de um paradigma afrocentrado. Porque o paradigma afrocentrado vai me ensinar a não ser eu, a ser nós, né? E esse ser nós não é somente nós que estamos vivos hoje, mas aqueles que vieram antes de mim, aqueles que vêm depois de mim e a natureza como um todo, porque eu faço parte dela, né? É como o Renato Nogueira fala ali, como o Batunde trouxe, a biofilia, o valor da vida, né? Então, eu sou nós com toda a natureza, certo? O princípio da orixalidade é isso também, né? O princípio das orixalidades, dos iquins e dos voduns que nós trouxemos em diásporas, né? Esses princípios são princípios de valores, a natureza, a vida e a ancestralidade, certo? Então, a partir disso, a Marimba também faz esse chamado para abrir as nossas mentes para esse conhecimento. Nós podemos ler esse encantamento juntos. Todo mundo está com encantamento aí? Sim. Vamos ler então esse encantamento, dá um tempo aí para quem não conseguiu achar, tiver dúvida, tem ali no link que eu mandei, na mesma obra, tá? Depois da introdução, vocês vão achar o encantamento. Eu vou colar ele no chat, para quem puder. Ótimo. A do pé, Hugo, a do pé. A do pé. Então, enquanto o Hugo cola aí no chat,
Alguém gostaria de ler junto comigo? Alguém quer ler? Pra Ele não perdeu ficar um só pouco eu. o formato. Ele ficou feio no chat. Perdeu o formato. Mas tá Al- aqui. Tá, alguém que tem aí quer ler? Eu prefiro ouvir na tua voz. Eu vou pedir eu posso pedir para um poeta ler? O Batumbe tá aí, pode ler? Posso ler sim. Então vamos ler aí. Vamos ler. Vamos fazer uma prática de coletividade, então vamos tentar ler todo mundo junto. Eu acho que vai ficar ruim, João, para a gente ouvir. Lê aí pra gente com toda a potência que você tem aí desse vozeirão de poeta. Podia ser por verso também. Pode ser por verso também. Pode ser, pode ser. Quer dividir aí? O Hugo quer ler também? Não. Então vamos lá, vamos lá. Já que ninguém se manifestou, o João lê então. Vamos lá. Eu vou lá. Agora. Agoiá. Encantamento. Ensinado a mim por Arma e Cambon. 2000 estações de sono inquieto, sob a imagem fragmentada dos destruidores. Nós usamos as nossas definições de nós mesmos para desconectar a nossa consciência. Linhas desenhadas em negação de almas, profundamente texturizadas. O Kra, K, ser vida, força, energia, Niyama. Eles sabiam mesmo, quando estávamos a dormir, que nosso espírito era mais poderoso do que a sua morte branca. Em nosso sono, sem vontade, nós permitimos que a terra fosse contaminada. O despertar dessas 2000 estações de matéria sem espírito. Trabalho dos destruidores. Confusão no resultado de uma afro. Dentro do nosso conhecimento perdido, inimigos turvaram a linha entre nós e eles. Será que nós somos destruidores de nós mesmos? Não. Nós somos a água nascente, compelida pela consciência ancestral. Egum, Nascinamorfo, brotando do ventre de Ani. Nós adivinhamos um destino vitorioso. Ifá, Odu. Nós estamos despertando, anunciando a nós mesmos a autodeterminação com vontade. Núbia. Visão de cristal, criando uma nova realidade. Do antigo gênio redescoberto sobre só, daí, o mundo claro. Equilíbrio nas escalas, restaurando o espírito, a matéria, o integral, completo, feito cósmico novamente. Ritmo é a chave para o caminho, alternando morte com vida, juntando-nos uns com os outros. Nós somos os curadores. A vitória é nossa. Nós apelamos a Onimaye, Olodumaré e a Ama, invocando o poder de negritude de Nomo, carregado nos genes da memória da raça Hesse. Ancestrais, crianças a nascer, chaves para os círculos de conectividade e clareza. África, redimida. O universo em harmonia. Retornar e avançar para o caminho de uma ordem natural, uma ordem mundial africana. Reflexão resplandecente de Maat. Axé. Axéu. Axéu. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse encantamento? Oi.
Eu só queria perguntar, então, esse tipo de conhecimento era passado só, digamos, de boca em boca, no caso, não era... Através da oralidade. Isso, só da oralidade, no caso. Então, Vitor, né? Olha só, a escrita nasce onde nasce a humanidade, ao contrário do que nos foi contado, né? A escrita nasce onde nasce a humanidade. A escrita nasce em África, né? Isso são registros históricos. A escrita nasce onde nasce a humanidade. Onde nasce a humanidade, nasce também a filosofia, nasce a medicina, nasce uma série de conhecimentos que a gente tem. Nós temos o João, se puder escrever aí no chat o nome dela, nós temos uma filósofa chamada Catiúcha Ribeiro, que faz um estudo único no Brasil sobre Kemet. Se o João puder escrever aí o nome dela. E Catiúcha vai nos dizer que Kemet era o nosso berço civilizatório ancestral antes que Grécia fosse considerado o berço civilizatório ancestral. Kemet é o Antigo Egito, era considerado o berço ancestral, o berço civilizatório do mundo, né? Ali nós tínhamos grandes navegações, grandes engenharias e civilizações, né? Não só ali em Kemet, mas em outros impérios, em outros lugares no mundo. Nós temos culturas milenares, né? Como temos aqui no que hoje chamamos de Américas, né? A gente tem culturas milenares, essas culturas já se comunicavam, né? Já havia tanto processo de escrita quanto as navegações. Então, quando a gente fala sobre a cultura da oralidade, tem uma potência muito maior na ancestralidade, na forma de viver africana, a gente não está dizendo que ali não existe escrita. Nós estamos dizendo que a oralidade ela nos possibilita uma vivência do nós, uma vivência comunitária. Nós temos os griots, por exemplo, que eram dinastias, né, de griots, que poderiam ser griotes, mulheres ou homens, isso não importa. Né? Em África nunca importou esse marcador social de gênero, tá, gente? Então, faraós podiam ser homens e mulheres, guerreiras ou guerreiros, isso não fazia diferença. Né? Tanto que a gente tem as guerreiras da Omé, que eram conhecidas ali pela sua, pela sua força, pelo seu... eram conhecidas por cortar cabeças, né? Os faraós não eram só homens, como a gente estuda, né? Os griots que contavam, os griots eram aqueles que guardavam a memória do povo, eram homens ou mulheres, não importa, né? Eram pessoas que guardavam a memória do povo, que nasciam já para ser griot. Essas pessoas se reuniam, Vitor, junto com o seu povo, para transmitir, através da oralidade, a memória e os conhecimentos daquele povo. A memória e a história daquele lugar, os conhecimentos, né, que estavam ali compartilhados com ele desde que ele já nasce, para se preparar para essa função, de ser a pessoa que vai ali juntar. Então, qual que é a diferença de você juntar as pessoas de uma comunidade para falar e dividir e compartilhar esses conhecimentos de forma comunitária através da oralidade, que é isso que a gente faz aqui. A gente conversa, a gente não só lê, a gente conversa, né, sobre o conhecimento. A gente se abre, a gente conversa, a gente troca, certo? Não é só a leitura. Então, a leitura, quando a Europa ela traz a leitura como, hierarquiza a leitura como algo mais importante do que a oralidade, ela vai fragmentar esse aspecto comunitário, entende? Ela vai fragmentar essa possibilidade de eu me juntar com a minha comunidade para conversar, para compartilhar conhecimento, certo? Então, aqui, a oralidade, para nós, é algo de extrema importância, porque é o que nos manteve vivos em luta até hoje. Porque quando nós fomos sequestrados, arrastados, né, o arrastão e o apagão ideológico, nós trouxemos somente com o nosso corpo, porque nós não podemos trazer nada, né, nem documentos, nem roupas, nem mala, nem nada. Então, tudo que nós trouxemos com o nosso corpo. E assim, as culturas de matrizes africanas, o candomblé, dos orixalidades, dos iquices, do voodoo, perpetuam até hoje através dessa potência que a gente tem, que é a oralidade.
A oralidade, para nós, é uma potência que nós estamos resgatando durante esse processo de renascimento, inclusive na escrita. Quando o povo descendente, né, dos povos sequestrados em África, quando nós, brasileiros, por exemplo, afrodiaspóricos, vamos escrever, nós estamos reivindicando uma escrita oral, que é diferente daquela escrita que a Academia Branca Ocidental nos impõe. Nós estamos reivindicando uma escrita da oralidade, né? Então, esses conhecimentos, a leitura, Vitor, ela faz com que a gente participe de um processo de conhecimento muito mais individual, porque eu vou ler sozinho, eu vou ler para mim, correto? Eu vou ler, geralmente eu leio sozinho. Dificilmente nós temos uma cultura de ler em grupo, de ler em comunidade, né? Nós lemos geralmente ali sozinhos, para mim. Então, esse processo de construção de conhecimento, ele alimenta a nossa individualidade. E a gente vai falar muito sobre isso, viu? A gente vai falar como se constitui tanto essa coisa da cultura da individualidade, a cultura do indivíduo, que ele é isolado do coletivo, é isolado da comunidade, ele é fragmentado. A gente vai falar muito sobre isso. E aí a oralidade tem a ver bastante com isso. E o processo somente de leitura e escrita também tem muito a ver com isso. Então, muitos dos conhecimentos que a gente tem, eles vêm passados de gerações em gerações, né, através da oralidade. Então, ali, ó, compreende isso, Vitor? Aham, claro, claro. Aqui, no Encantamento, a Marimbani vai falar sobre coisas muito poderosas. Talvez no início a gente precise, depois que a gente lê e fizer a nossa primeira parte do estudo, talvez a gente possa voltar para esse encantamento depois e relembrar o que a gente absorveu ali desse encantamento, né? Lu, Oi. Desculpa te interromper, deixa eu só pegar um pouco de carona no comentário do Vitor, por favor. Que eu acho que essa questão da oralidade e da escrita, para quem especialmente para quem vem de letras, que eu acho que é a maioria aqui, eu não sei se eu estou errado, é bem desafiador mesmo. É a questão do se despir, do se desnudar mesmo do afrocentrismo. Porque a gente aprende em letras que a gente vive numa sociedade grafocêntrica. Né? Exatamente. E uma sociedade grafocêntrica tal que até santifica a escrita. Né? As principais religiões, de uma perspectiva eurocentrada, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles possuem a Bíblia, o Alcorão, o Torá, todos eles, né? Todos é extremamente diferente, né? Porque, como você falou, não é que não tivesse escrita em África, mas é que era preferível usar, transmitir o conhecimento através dessa questão coletiva, grupal, em grupo mesmo, né? Isso me lembra um pouco Martinho Lutero e as traduções, e poder dar acesso ao outro para ser sujeito de si, pelo menos na parte da religião. Era só isso, desculpa. É observação importantíssima, Hugo, porque o que acontece? É importante a gente perceber que isso que o Ocidente faz com a escrita, vejam bem, isso que o Ocidente faz com a escrita é uma das grandes ferramentas colonizadoras. Porque o colonialismo vai dizer que aquilo que é história é o que vem depois do que eles consideram escrita, certo? Eles não vão contar que eles queimaram a biblioteca no Egito, eles não vão contar. Isso, exatamente. Né? Mas eles vão... Agolo, só uma... como você falou do Egito agora, eu ia trazer isso antes. A gente também já tinha um grande livro escrito pelos faraós egípcios, que hoje em dia, nessa má tradução, traduziram como Livro dos Mortos. Mas era onde estava todo o conhecimento do embalsamento, todo o conhecimento das medicinas do Egito. A gente já tinha escrito também. Só que, como esse apagão epistemológico vem arrancando tudo que é nosso dentro dessa sociedade ocidental, hoje em dia a gente não tem mais acesso ao que eram os nossos livros antigamente, sabe? Sim, sim. E a gente nem sabe ao que é que a gente não tem mais acesso, né? Porque, obviamente, foram muitas e muitos outros apagões epistemológicos, né? E apagões epistemológicos e ontológicos, né? Alguns escritores vão chamar de epistemicídio,
né, epistemicídio de semiocídio ontológico que justifica o genocídio do corpo físico, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas excelente lembrança, João. A escrita vem, Hugo, como uma ferramenta colonizadora, sabe? Compreende? Essa ferramenta de dizer, eu tenho, a partir de agora, o domínio da história. A partir de agora, eu tenho o controle dessa história. E vocês vão ouvir a história que eu contar, né? Então, eu vou fingir que tudo que passou milenarmente não existiu, ou existiu em caráter quase selvagem, em caráter que não era civilizatório, né? Eu vou diminuir aquilo ali, né? E tem uma outra escritora, depois eu vou botar ali o nome dela para vocês, que é uma escritora nigeriana, o Yoronke, que ela vai falar sobre essa similaridade entre o masculino e a branquitude, né, e o feminino, que ao feminino foi deixado o quê? O que é que o colonialismo ensina para a gente sobre o feminino? Que o feminino ele é emotivo, ele é mais irracional, portanto mais irracional. Durante muito tempo, a humanidade era somente os homens. Até pouco tempo atrás e até hoje a gente estuda as pessoas falando em humanidade como os homens, né? Então, esse feminino que a gente falou lá em cima, no conto da criação, ele foi colocado, ele foi atribuído também aos nossos povos ancestrais, né? Esse feminino mais emocional, espiritual, irracional, né? Que era algo que eles estavam ali o tempo todo tentando diminuir, né? Diminuir o feminino. Então, essa relação entre a branquitude e a masculinidade é uma coisa que o Oronque vai trazer com muita propriedade. A gente vai falar sobre isso também, aos poucos, tá? Eu queria que a gente revisitasse aqui no Encantamento, sobre isso que ela chama, né? Ela fala que, aqui eu vou repetir aqui para vocês, né? Que eles sabiam, mesmo quando estávamos a dormir, que o nosso espírito era mais poderoso do que a sua morte branca. Ou seja, não é à toa, isso é importante que a gente saiba, que não é à toa que todo esse investimento pelo epistemicídio, pelo semiocídio e pelo genocídio é um investimento de compreender o poder que o nosso povo tem mundialmente. Hoje, as identidades negras ao redor do mundo parece que estão fragmentadas somente enquanto aqueles que sofrem racismo, nós somos aqueles vítimas de todo esse processo colonialista, né? E aí a Marimbani ela vai trazer a perspectiva do quão poderoso nós somos, que é algo que nós precisamos relembrar, tá? Isso é importante, tomem nota. Nós não somos somente vítimas do racismo. O racismo é responsabilidade da branquitude. E Marimbani vai nos fazer olhar para a branquitude, vai nos fazer olhar para a cultura europeia, na qual nós estamos submetidas, a cultura universalizante, a cultura que se fragmenta, né? Porque uma das grandes ferramentas de controle, né, disfarçado ali de universalismo, né? Essa coisa do fragmento existencial do pensamento versus emoção, do humano versus natureza, do racional, né? Então isso tudo aí são formas da gente também se fragmentar existencialmente e da gente achar que a gente é somente vítima de racismo, que o que faz eu ser preto, o que faz eu ser afrodiaspórico é o fato de eu sofrer racismo. Marimbani vai dizer não. Eles sabem, porque eles sabem que mesmo quando estávamos a dormir, que o nosso espírito era mais poderoso, né? E em nosso sono, sem vontade, nós permitimos que a Terra fosse contaminada. E ela fala do despertar de 2000 estações, ou seja, o despertar não é só de quem está vivo hoje, o despertar das pessoas que estão vivas hoje em matéria, né? Essas pessoas que estão vivas hoje estão despertando esse sono ancestral, esse sono que já vinha antes de nós, apesar de que nós nunca paramos de lutar, né? Não é que o sono ali, as pessoas estavam ali paradas esperando, não. Nós nunca paramos, nós nunca deixamos de lutar, né? Nós estivemos sempre, o tempo todo, ali lutando, resistindo e criando formas de sobreviver a esse Maafa, né? E aí nós vamos despertar, nós estamos despertando não só a nossa geração hoje,
mas despertando o que passou, despertando o que virá, né? Essa confusão que nós vivemos hoje, até que às vezes é até difícil compreender a complexidade dessas sensações, confusão no resultado de uma AFA. Isso tudo é a confusão do resultado desse epistemicídio, desse semiocídio, desse genocídio. Né? A confusão no resultado de uma AFA, dentro do nosso conhecimento perdido. Nosso conhecimento perdido. Foi no nosso conhecimento perdido que os inimigos turvaram a linha entre nós e eles. Então nós precisamos agora resgatar esse conhecimento perdido. Quando ela vai dizer aqui que nós estamos, cadê? Luciana. Aqui nós estamos despertando, anunciando a nós mesmos com autodeterminação. Deixa eu ver aqui. Aqui, quando ela fala ancestrais e crianças a nascer. Ancestrais a nascer, porque a gente entende que cada criança que nasce é um ancestral que nasce. Cada vida negra que resiste é um ancestral vivo. Nós somos nossos ancestrais encarnados, né? Então, ancestrais e crianças a nascer, chaves para o círculo de conectividade e clareza. Né? Então, isso aqui, esse encantamento, a gente vai ficar com ele hoje, com esse encantamento e com o conto da criação para pensar, né? Se mais alguém quiser falar alguma coisa. O que eu queria sugerir como dinâmica para esse estudo é o seguinte, que a gente lesse, se possível, se vocês não tiverem tempo de ler, gente, não fiquem, não vou participar do grupo porque eu não li, né? Não deixem de participar, venham porque a gente vai conversar. Então, quem não tem tempo de ler, quem não teve como ler, não deixe de vir. Então, a gente planejou aqui para os nossos próximos encontros. Hoje a gente faz mais uma apresentação, né, sobre esse trabalho, entender um pouco sobre que coisas a gente vai despertar e aguçar através desse trabalho. Nós fizemos esse encantamento, né? Então, a partir do segundo encontro, nós vamos entrar na primeira parte, no capítulo 1. Esse grupo de estudos, ele vai dar conta de estudar o capítulo 1, certo? E aí depois a gente vai tentar dar continuidade para estudar os outros capítulos. Isso porque não adianta a gente tentar pegar o Iurugu e estudar ele todo de uma vez. A gente precisa realmente estudar por partes, estudar com tranquilidade, certo? Porque o conhecimento, como eu disse, o conhecimento, ele não é um conhecimento que vai passar somente pelo nosso aspecto da racionalidade, ele vai se reverter para o nosso corpo. E quando ele se reverte para o nosso corpo, ele se reverte em comportamento, em comportamentalidade. Né? Eu não posso absorver conhecimentos tão poderosos como esse e continuar me comportando da mesma forma, né, compreendendo as coisas da mesma forma. Então, a gente precisa fazer isso com muita tranquilidade. Então, a gente vai, a partir do segundo encontro, começar a estudar esses dois primeiros pontos, né, do capítulo 1. Quem quiser ler mais, pode ler mais. Quem quiser ler o que passou também, aqui, ó, quem quiser dar uma leitura boa na introdução, né, nessa tese processo de Marimbani, na evidência, nos conceitos e termos, porque Marimbani vai utilizar neologismos, ou seja, ela vai precisar resgatar palavras africanas para dar sentido àquilo que não existe na língua ocidental. Né? E a gente que estuda línguas europeias, é importante que compreenda também o seguinte, que o povo africano, afrodiaspórico, que é a mesma coisa, e Marimbani vai estar o tempo todo falando que nós somos africanos, né? Porque a África não é somente um continente. A África, a partir do processo afrodiaspórico, também como o Ocidente, que não é somente um conceito geográfico, a África também está em todo o mundo, né? E que nós somos equivalente a 40% da população mundial. Nós estamos em todos os lugares do mundo. E nós também estamos na Europa. Né? Ou nós estamos falando as línguas europeias através colonialistas,
como a França, por exemplo, que tem países, a maioria dos países franceses, porque a França é multicontinental, a maioria dos países franceses são países negros, né? E a gente não fala sobre isso. A gente acha que a França é somente a Europa, né? A gente esquece os países que foram colonizados pela França através de uma história muito forte de violência, né? Então a gente precisa lembrar desses países, a gente precisa lembrar da violência que a Itália cometeu na Etiópia, né? A gente precisa lembrar dessas coisas, a gente precisa lembrar da violência que a Inglaterra cometeu, que a Alemanha cometeu, que Portugal cometeu, né? Então lembrar disso é também olhar para a Europa a partir de uma crítica africano-centrada. Nós vamos olhar para a Europa a partir do nosso olhar africano-centrado, dos nossos paradigmas, como Renato Nogueira diz, das nossas afroperspectivas, né? Então, a gente vai, a partir do segundo encontro, dar uma lida aqui na epistemologia europeia arcaica, a substituição de objeto por símbolo, e na dicotomização e a noção de harmonia. São os dois primeiros pontos do capítulo 1. Tá? Eu queria sugerir que, se vocês não tiverem tempo de ler todo o processo ali da introdução, vejam pelo menos ali conceitos e termos. Conceitos e termos, porque Marimbani ela vai fazer a gente olhar para a cultura, né, para os aspectos ideológicos da cultura. Tomem nota, gente. Marimbani vai fazer a gente olhar para os aspectos ideológicos da cultura europeia, tá? E ela vai precisar resgatar esses conceitos e termos a partir de palavras que vêm de origem suahili, que vêm de origens africanas, né? Porque a nossa língua europeia não dá conta, né, de determinados conceitos. Então ela vai trazer esses neologismos e a gente vai aprender ali, quem puder tomar nota, conceitos e termos, estudem conceitos e termos. Ela vai trabalhar a partir dessa tríade do que é um asile cultural, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no próximo encontro, o que é um asile cultural. Ela vai falar do tamauaso e do tamahoro, né? Esses são conceitos que vão fazer a gente olhar para os aspectos ideológicos de uma cultura. Tá? Isso é fundamental. Quem puder dar uma lida ali nos conceitos e termos, antes da gente prosseguir com o capítulo 1, onde a gente vai estudar o tamauaso, a estruturação cultural do pensamento. Tá? Vocês querem contribuir com alguma coisa? A gente queria saber o que vocês acharam sobre essa apresentação inicial do trabalho de Marimbani. Queria saber o que é que vocês sentiram, quem quiser falar. Um de cada vez, tá, gente? Eu tô empolgado, né? Vou dizer isso. Tô empolgado e tô feliz. Que bom, Badupé. Oi. Não, só queria dizer que eu acho que eu já tô aprendendo bastante coisa já, de ver, tipo, mudar a perspectiva mesmo, sabe? Por exemplo, de não ver só como um poema ou algo do tipo, assim. Eu acho muito interessante. Que bom, Vitor, que bom. Badupé. Mais alguém? Nicole? Cadê o pessoal que tava com a câmera? A Paty. Eu tô adorando, né? Pessoal, vamos abrir a câmera pra gente tirar um print todo mundo e postar nas redes sociais. Vamos. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês hoje no grupo. Lembrando que nós estamos estudando juntos. Então, sugiro que vocês façam a leitura, né, dos conceitos e termos e da proposta para nosso próximo encontro na quinta-feira, para a gente poder discutir de forma mais abrangente, para todo mundo comentar, tá? Foi muito bom poder estar falando com vocês hoje. Da próxima vez eu quero ouvir mais também vocês, a gente está construindo esse conhecimento junto, tá? A do pé. Quando a gente fala do pé, é gratidão, Yorubá. E a resposta do pé é Olorum ou do pé.
Jonas. Gente, muito a do pé por vocês estarem aqui hoje, construindo esse conhecimento coletivamente. Acho que a gente tem a gente tem uma possibilidade de fazer disso uma grande potência, viu? E quem sabe mais pra frente, depois que a gente concluir esse tipo, a gente não possa fazer um seminário, né, Nicole? Para que a gente possa compartilhar o que a gente está estudando a partir dessas afroperspectivas, o que a gente tem compreendido. Acho que a gente pode pensar mais para frente da gente desse grupo aqui promover um seminário. O que vocês acham? Na UFSC, né? A gente pensar num seminário para a gente fazer compartilhar esses conhecimentos que a gente tem estudado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Dá um sorriso, galera. O que você achou, Bart? Fala pra gente o que você achou, Bart. O microfone tá fechado. Tá fechado. O Jonas também, se quiser falar alguma coisa. Jonas, quer falar alguma coisa, Jonas? Vou falar, gente. Oi, Bart, fala. Oi, tudo bem? Nossa, assim, que eu nem falei, né? Tava procurando já para ler esse texto, esse livro, faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos já. Porque eu vi ele numa referência do livro Mulheres e Deusas, do Renato Nogueira. E eu não encontrava em nenhum lugar e ficava, nossa, né? Quando é que eu vou achar isso? E aí eu vi os vídeos que tem no YouTube e tudo mais, e comecei indo, né? Um dia ia chegar o momento dessa leitura. E eu estou muito feliz que esse momento chegou, e com esse grupo que eu achei muito bonito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que bom, do pé, coisa boa. Fico muito feliz também que a gente esteja estudando juntos. Mais alguém quer falar, gente, antes da gente ir embora? Então, acho que eu falo demais às vezes, mas... Sempre. Pode falar, fica à vontade. Mas vou falar de novo a do pé por essa tarde maravilhosa que me instiga a estar pensando novamente e estar relendo coisas que talvez tenham conexões, com certeza tem conexões, mas que talvez eu tenha deixado um pouco de ler e agora essa tarde me fez instigar novamente. A Yuruke, a Catiúça, Renato Nogueira, todos estão conectados com esse pensamento maior que é a Marimbani, que é todos eles, né, já citaram ela em algum momento. E só tenho a agradecer mesmo a do pé, vocês são ótimos, até a próxima. Do pé. Coisa boa ver vocês aqui. Que bom ver Dene, já tá com pessoas de estudar Marimbani comigo há tempo, né? A gente já tentou fazer um grupo ali na moradia, e aí a gente não conseguiu dar continuidade. Eu espero que agora a gente vá. Agora a gente vai com a ajuda do PET. Nicole, do pé a você. A Nicole fez uma grande diferença ali no PET pra gente, viu? Muito, sem palavras. Imagina o que eu puder ajudar. Para mim é muito bom, para o PET também é muito bom a gente estar sempre estudando isso, porque, né, não é sempre que a galera traz esse tipo de tema para dentro da faculdade para a gente discutir. Então, o legal é abrir esse tema para todo mundo, né? A comunidade externa também estudar. Eu acho que isso é muito legal. E o Luke, sem palavras, né? Maravilhoso, uma didática deliciosa que, para mim, a gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando sobre o café, que por mim não tem como descansar. A do pé, Nicole. Do pé. Coisa linda. Gente, foi muito bom estar com vocês. A gente se encontra, então, na próxima quinta-feira. A gente acabou passando um pouquinho aqui do horário, acho que isso vai acontecer às vezes, né?
Então, na próxima quinta-feira, nós vamos ter mais 5 encontros, não é isso? Então, vamos ler o material e tentar se encontrar na próxima quinta-feira. Quem puder se fazer presente, venham mesmo que vocês não tenham conseguido ler, viu? Venham, apareçam aqui e vamos conversar. Um beijo grande, um beijo para vocês. Iemanjá esteja aí, guiando o nosso processo. Iemanjá é minha mãe de cabeça, né? Mãe de todo lado do pé, Jonas. Obrigado, pé. Um beijo, gente. Beijo. Gente, boa tarde. Até a próxima. Tchau. Tchau.